Bendito seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Livro de Hebreus no capítulo 2. Se você quiser ficar em pé, nós vamos fazer essa leitura. É uma leitura muito importante. Vamos ver. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: Convém-nos, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Os irmãos podem tomar seus lugares. Eu peço a Deus que prepare o seu coração, prepare sua mente, que ilumine sua mente, que abra seu coração. Eu disse: Jesus, me dê a graça de falar dessa palavra com calma, sem agitação, mesmo porque está muito calor, né? Senão eu vou derreter aqui. E depois, porque eu sei que essa agitação não faz com que os irmãos entendam muito bem a palavra. E eu sei que é o desejo de Deus que você compreenda isso, que você compreenda a importância do que você vai ouvir aqui nesta noite. Eu quero começar dizendo o seguinte: esses dias, acho que essa semana, eu comecei a ler. Eu estava lendo o livro de Naum, né? Naum no capítulo 1, por ali, e eu disse assim: meu Deus, será que alguma igreja por aí já pregou a respeito dessa palavra? Assim, Senhor, hoje em dia haveria como pregar a respeito dessa palavra? Porque, irmãos, o livro de Naum, o versículo 2, somente o versículo 2, ele fala 3 vezes a palavra vingança, 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 só um único versículo, e o resto você se apavora. A visão que ele dá de Deus, a visão que Naum dá de Deus, revela de Deus, é uma coisa espantosa. Você fica petrificado, né? Olhando aquelas coisas. E aí eu compreendo o seguinte: que nós não sabemos, não conhecemos a natureza de Deus. Se nós conhecêssemos a natureza de Deus, conheceríamos por que o inferno é um lugar eterno, né? Onde a ira de Deus dura para sempre. Porque nós não conhecemos a natureza de Deus. E ali no livro de Naum, ele fala de uma palavra que, quando se refere a Deus, não é a mesma coisa que nós. É uma palavra chamada ciúme de Deus. Deus tem ciúmes, né, das coisas dele. Mas só que isso é falado na Bíblia como zelo, o zelo do Senhor. Deus zeloso. O que faz Deus ser tão irado, tão bravo a ponto de destruir, desmantelar, de derreter tudo, é o zelo que ele tem. O zelo, o cuidado que ele tem com aquilo que pertence a ele, e que ele não admite que ninguém afronte esse zelo que ele tem do nome dele. Por exemplo, ele zela pelo nome dele, ele zela pela palavra dele, ele zela pela imagem dele, e ele não quer que ninguém... Quando você faz uma coisa dessa, quando você viola essas coisas, você provoca a ira de Deus. E aí o mundo conhece o amor de Deus, mas nunca viu Deus irado. Não totalmente, né? Porque o dia que o mundo vê ele irado é chamado na Bíblia de o dia da vingança de Deus, né?
E nós vamos aprender um pouco a respeito disso. Aí, por que eu disse que é difícil? Porque eu estava lá no meu serviço, e aí eu desci ali para olhar alguma coisa lá embaixo, né? Meu escritório fica em cima. E aí tinha uma mulher olhando, conversando com as meninas, conversava. E aí viu as Bíblias e começou a falar, que maravilha, que Deus é bom e tudo mais. Aí quando ela viu que eu entrei ali, sempre eles dão mais atenção, né? Isso aí deve ser o dono. Aí já começa, né? E começou e falava alto para escutar, né? Dizem por aí que Deus castiga. Que nada, Deus não castiga coisa nenhuma, Deus é bom. Deus não tem esse negócio de Deus castigar. Eu peguei a Bíblia, eu dei meia volta, subi a escada e fechei a porta, fui embora. Eu não vou discutir isso, né? Como é que eu vou discutir dentro da loja se Deus castiga ou não castiga? O problema começa por aí. Nós não queremos aceitar o Deus, a revelação que Ele faz dele. Então nós inventamos um Deus para nós, que na verdade é a imagem daquilo que a gente quer. Quer dizer, o Deus que a gente inventa é a nossa imagem, né? É a imagem é a nossa imagem, né? Então nós criamos um Deus que não castiga, um Deus que é bom, um Deus que perdoa, um Deus que não faz nada, né? Que não faz nada de mal, né? Para ele, o mal no sentido. E deixamos de lado o verdadeiro Deus, que Ele é aquela pessoa que Ele se manifesta dizendo que é. Ora, se eu sei que Deus diz assim, não toque nessa árvore aí, Adão. Essa árvore, ela representa a minha autoridade. É a minha autoridade, não importa o que você pensa, mas eu quero que você me obedeça. Não toque nessa árvore. Adão vai lá e toca. Mas então, o dia que você tocar, você vai morrer. Porque eu tenho zelo pela minha autoridade. Você não acha que eu vou falar as coisas e você vai vir aqui e dizer o que eu estou dizendo e que vai ficar dessa maneira, não é? Então, isso as pessoas não entendem. E aí não conseguem conviver com Deus. Só que tem uma coisa nessa palavra aqui, que ele começa dizendo assim, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Você sabe que essa palavra, atentar com mais diligência, nós vamos falar de um pecado, irmão, chamado negligência. Irmãos, por causa da negligência, você não precisa, um comerciante não precisa fazer muitas coisas para ele falir e arruinar a vida dele. Basta ele ser negligente os negócios dele, não é verdade? Uma família não precisa o pai matar o filho ou a filha matar a mãe para destruir uma família. Basta o pai ser negligente, negligente com a função de pai, a mãe com a sua função de mãe. Se for negligente, vai trazer ruína para a vida daquela pessoa. A negligência é a responsável por muitas desgraças, muitas tragédias no mundo inteiro. Explosão de usina nuclear, tudo isso aí é pura negligência. A negligência é o quê? A falta de cuidado. A falta de cuidado. E aí quando ele diz assim, portanto, convém-nos atentar. Ele começa o livro de Hebreus, e esse livro de Hebreus, por isso que eu fiz aquela menção ao livro de Naum, porque o livro de Hebreus é mais ou menos o livro de Naum no Novo Testamento. Ele é um livro assustador. Eu queria saber se os crentes costumam ler esse livro. Se eles costumassem a ler, eles iam ver as coisas mais terríveis. Deus diz assim, eu juro por minha vida que vocês não vão mais herdar aqui. Isso salvou o povo do Egito. Ele salvou durante 40 anos, durante todos aqueles anos, cuidou, arrumou, o povo tentava, ele perdoava, desobedecia, ele perdoava. Chegou um ponto que ele jurou, nenhum de vocês entra mais aqui. O povo que saiu do Egito perdeu a salvação no meio do caminho, e não entrou porque Deus não deixou ele. Eu juro que vocês não vão entrar no meu descanso. Está escrito aqui no livro de Hebreus. Ele diz assim, agora, será que nós somos melhores do que aquele povo ali? Ele diz que muitos de nós estão ficando para trás.
Muitos de nós estamos ficando para trás porque a gente não atenta para as coisas que o Senhor falou e que as palavras de Deus não podem ser simplesmente ignoradas. Isso tem consequência, isso tem um preço muito grave disso daí. Então, atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Muito bem, então vamos fazer uma pausa aqui e perguntar: que tipo de igrejas estão se abrindo por aí? Igreja que não lê a Bíblia, igreja que nem sequer fala mais da Bíblia. Como a Bíblia está dizendo que a gente tem que estar atento para as coisas que a gente ouviu. Quando a gente veio para a igreja, quando pregaram o Evangelho para nós, aquelas coisas elas permanecem verdade, elas são verdadeiras, não é? E quando ele diz assim, para que em tempo algum nos desviemos dela, nós não podemos em nenhum tempo deixar de lado as coisas que aprendemos, as coisas que nós ouvimos. Aí os irmãos dizem: ah, mas a igreja está ali, mas está perdida, as pessoas estão ali, mas estão perdidas, porque elas não são salvas a hora que elas querem, não basta querer. Eu tenho um sobrinho que liga para mim: hoje eu vou na sua igreja, tio, hoje eu dou, garanto por Deus que eu vou. Ela é uma pessoa que, sabe, caiu na fraqueza dos vícios e tudo mais, chora, ora, liga para mim todo dia, mas não consegue, não é como você quer. Não é só querer: ah, hoje eu não vou fazer nada, mas amanhã eu vou buscar aquilo dali e vou conseguir. Você não vai conseguir, tire isso da sua cabeça. Você não consegue, é só quando Deus manda. E aí eu estava cantando um hino que eu ouvi, ontem eu mostrei para a Ivana, que eu escutei na creche Saron em Curitiba, um hino muito bonito que dizia: se Moisés tivesse ido antes do Senhor mandar, todos tinham perecido na travessia do mar. Aquele hino falou tanto comigo, que eu digo assim: as coisas são dessa maneira. Quando Deus te manda, Ele garante, Ele supre. Não tem nada no mundo que vai te parar se tu está fazendo a vontade de Deus. Então não é querer a gente ir a hora que a gente quer. Já expliquei isso várias vezes para os irmãos. Quando Deus chegou e disse para o povo do Egito: o povo que vinha do Egito, sobe e possui essa terra, eles disseram: não, nós não vamos porque tem gigantes. Aí Deus disse assim: então vocês voltam agora lá para o deserto. Ah, não, para o deserto nós não queremos, agora a gente vai lutar contra os gigantes. Moisés disse assim: se vocês for, vocês vão ser derrotados. Dito feito. Não vai, não adianta. Você tinha que ir quando Deus mandou. Agora você se arrependeu e você quer ir, Deus também se arrependeu. Não vai não. Não é a sua palavra que tem valor, é a palavra de Deus. E aí, como é que as pessoas vão guardar as coisas? Porque quando ele diz assim, irmãos, essa palavra assim, para que em tempo algum nos desviemos dela, essa palavra se desviar, quer dizer assim, se derramar, escapar. É como se furasse um buraco aqui e deixasse se derramar. Aquilo que você aprendeu um dia, você deixou ir embora, ele escapou, escapuliu de você. É como um vaso furado que não reteve o ensino. Então ele está dizendo: você está vendo que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que, o capítulo 1 de Hebreus fala isso, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que tudo agora. E ele falou, não só Deus falou, mas agora enviou seu filho em carne e osso, e agora vocês têm que escutar ele, né? Para que em tempo alguns nos desviemos dela. Como uma pessoa vai se desviar de uma coisa que nunca ouviu, meu Deus, né? Mas as pessoas estão se desviando, deixando de lado essas coisas. Aí ele diz assim, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, que toda transgressão que se fazia lá da lei recebia retribuição. Nós costumamos ter uma ideia totalmente errada das coisas. Você vai ver como as coisas estão, cada coisa no seu lugar, quando eu terminar de dizer isso aqui para vocês. Nós temos uma visão completamente errada das coisas. Achamos que antigamente era muito difícil, era lei. Não, mas a Bíblia diz que nós somos mais privilegiados do que o povo do passado. O povo do passado era ignorante, eles não tinham o que a gente tem. Quer dizer, toda transgressão e toda desobediência recebia a justa retribuição.
Diz assim, pecando alguém, né? Quebrantando, Hebreus 10 e 28 diz assim, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isso era lei. Agora você diz assim, agora ficou melhor para nós, né? Porque agora a gente pode transgredir bastante. Aí ele diz assim, Hebreus 10 e 28, aí 29 diz assim, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com o qual ele foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Isso daqui é no Evangelho, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E outra vez diz assim, o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ora, se uma pessoa quando transgredia, né, era apedrejada, de quanto maior castigo você julga é merecedor aquele que transgride a voz do Senhor? Se eles não escapavam por causa daquele que falava com eles aqui na terra, como nós vamos escapar daquele que é dos céus e que está falando conosco? O problema é que você não vê, mas isso já está acontecendo. Essas coisas acontecem na nossa vida. Nós vamos esfriando, nós vamos perdendo, nós vamos se esvaziando dessas coisas e vamos apostatando na nossa fé e vamos ficando para trás. Você está ficando para trás. É aquele momento onde os crentes pegam e dizem assim, como é que se diz assim, é que está ficando para trás. Não, eles acham que são crentes, mas o dia que Jesus chegar, o que eles vão dizer? Senhor, Senhor. E o Senhor vai dizer, eu não sei quem é você, eu não te conheço. Aí está aí, a pessoa pensa que é crente, mas ela não é crente. Aí ele diz assim, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E esse, como escaparemos nós, mas se não atentarmos, não atentar é não dar atenção. A coisa mais, a salvação, nós não fomos comprados com ouro, nem com prata, nem com coisas perecíveis. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Deus matou o seu Filho crucificado, torturado, para nos dar entrada no céu. Agora, se nós não somos dignos disso, nós não vamos entrar lá. Se tivermos por profano, achar que isso não foi nada, se não valorizarmos, como é que você acha que... Você quer ver a multidão de crentes que estão perdidas? Como é que Jesus falou como é que vai ser o dia da vinda dele? Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Como era no dia de Noé? Ele diz, Senhor, nos dias de Noé como é que as pessoas eram? Matavam, faziam? Não, eles compravam, vendiam, plantavam, colhiam, casavam, se davam em casamento, quer dizer, casavam, vou cuidar da minha vida de casado, se davam em casamento, comia, bebia, fazia festa, até que o dilúvio veio e levou a todos. Essas pessoas, elas simplesmente negligenciaram, elas não estavam nem aí, elas não deram importância à coisa que tem mais importância para nós, que é a nossa salvação. Isso é pregado constantemente, mas eu vejo horrorizado esse dia chegar e dizer assim, meu Deus, era bem como a gente pregava. Quanta gente fora, quanta gente perdida, quantos crentes perdidos, quanto choro, quanto desespero, mas você foi falado isso, mas você chora, abre Senhor, abre Senhor, abre Senhor. Nós comíamos na tua presença, nós bebíamos na tua presença, tu ensinavas nas nossas vidas, tu andavas conosco, nós comemos pão na tua mesa. Eu não sei quem é você. A salvação, meus irmãos, é de graça, mas ela não é barata, ela custou o sangue de Jesus Cristo. E ele diz assim, é como nos dias de Ló. O que se fazia nos dias de Ló? Eles comiam, bebiam. Isso é pecado, comer e beber? Trabalhar é pecado? Mas Jesus diz assim, acautelai-vos para que os vossos corações não se sobrecarreguem
com os cuidados dessa vida, porque você está lutando pela sua salvação. Enquanto você está cuidando da sua vida, enquanto você está cuidando dos seus afazeres, Deus está cuidando das coisas dele. Pergunta a Jesus. E quando disse para a mãe dele: meu filho, por onde tu andava? Me convém tratar dos negócios do meu pai. E os negócios do meu pai é pregar a palavra de Deus, anunciar o dia do julgamento que virá sobre este mundo, porque Deus vai reaver tudo aquilo que lhe pertence. E a terra vomitará os seus moradores, porque ela pertence a Deus. E os que vivem nessa terra, sem dar a Deus a honra e a glória que é devida a Ele, serão expulsos e exterminados dela. Os deuses que não fizeram os céus e a terra serão lançados fora e queimados com os seus próprios adoradores. Esse é o zelo do Senhor pelas coisas dele. E aí, temos ali o que houve com aquele povo do tempo de Noé: negligência, não era? Eles não davam a mínima. Eles estavam ligando para a salvação? Eles estavam se importando com ela? Não estavam ligando, era só negligência, né? Não se importaram, eles simplesmente não ligavam. Eles cuidavam cada um da sua vida. Jesus contou várias palavras. Fulano, vem. Agora eu não posso, porque eu me casei. Eu tenho que ir lá cuidar dos meus negócios. É verdade? Quer dizer que isso tem mais valor para ti do que a salvação que eu te dei, que eu morri, que eu sofri, que eu chorei lágrimas de sangue, que eu paguei por você. Então você não é digno disso aqui. Fulano, vamos lá comigo, vem, o mestre está te chamando. Eu comprei uma junta de jumento, eu comprei um jumento, eu comprei um porco, eu comprei um Rottweiler, sei lá o que. Eu tenho que arrumar a casinha dele. Você acha que isso é justo? Você já viu um homem bravo? Você já viu um homem perder as estribeiras? Você sabe o que acontece quando um homem perde a razão, assim, que ele fica louco, que ninguém consegue, ele destrói tudo. Dentro de casa ele quebra armário, quebra tudo, mete coisas, os pés para cima, ele arrebenta, ele não conhece polícia, ele não conhece ladrão, ele não conhece nada. Ele toca fogo no carro. Agora multiplica isso pelo tamanho da ira de Deus. A raiva que ele tem. Você não fica com raiva? Aí você faz uma festa na sua casa, aniversário de 15 anos da sua filha. Aí convida alguém. Você faz, bota lá os copos melhor que tem, você faz o bolo, você arruma tudo, depois, fulano, eu não posso ir. Por quê? Eu não vou porque eu tenho outro compromisso. Fala para mim como é que você fica. Pensa de novo. Vai ali comprar 1 quilo de churrasco lá, vamos comer, vamos lá, vamos fazer. Fulano, eu não posso ir. Como tu não pode ir? Eu passei o dia inteiro envolvido nisso aqui. Agora você vai ter que vir ou vivo ou morto. Você me deu trabalho, me deu despesa. Eu honrei tua presença, eu comprei o melhor, eu fiz aqui, eu preparei. É o que Deus está dizendo. Eu providenciei a salvação de vocês, eu providenciei, eu dei tudo de bom para vocês, agora vocês querem o mundo. Aqui está tudo preparado, está tudo feito, está tudo pronto, e vocês não vêm, vocês acham que vão agora achar que a hora que você quiser você vai vir? Você já perdeu a salvação e não sabe. Você já perdeu a salvação e não sabe. Gente, meus irmãos, que ficam dentro de igreja a vida inteira, eles me encontram na rua, falam mal da sua igreja o tempo todo falando mal, mas eles não são de lá porque eles são piores do que os outros. Eles estão no lugar certo, eles estão ali porque eles não querem nada com nada, eles não querem compromisso, eles sabem que se eles vierem aqui, é uma igreja só, a gente sabe quando ele vem, a gente sabe quando ele não vem, mas aí, onde tem 20, 30, 40 congregação, ele não vai em nenhuma e acha que está em todo canto. Não, irmão, não é assim.
E como escaparemos nós? Por que você acha que você é melhor do que aquele povo do Egito? Por que a gente pensa que Deus vai perdoar? Agora eu vou dizer por que Deus não... Porque as coisas que nós ouvimos foi isso. Os anjos de Deus pecaram. O que a Bíblia diz? Deus os reservou em cadeias eternas. Diz assim, ó, você vai para a prisão eterna, você vai ficar acorrentado, porque uma parte desses anjos que se rebelaram, não todos, porque uns ficaram soltos, e Deus sabe por quê. Eles ficaram presos em cadeias eternas. Quer dizer, quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz que esses anjos pecaram? Eles estão presos desde aquele dia, acorrentados. A Bíblia diz, Deus não perdoou eles, Deus não quis perdoar. Deus também não perdoou a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus também não perdoou, mas colocou ela para exemplo dos que andam impiamente. A cidade de Los Angeles ardeu em fogo 21 dias, 3 semanas. Aí você diz, mas por quê? Não foi. Pode pensar que não foi, mas é assim, Deus, quando Ele quer, Ele destrói mesmo. Ele queima, Ele destrói. E ninguém pode parar diante da ira do Senhor. Aí Ele diz assim, como escaparemos nós? Né? A cidade de Sodoma e Gomorra, o mundo antigo de Noé, eles todos foram mortos, todos morreram. O povo, mas nós somos crentes, mas Deus também não tirou o povo do Egito e não andou com eles. Deus fez milagre, transformou a água amarga em água doce, mandou pão do céu, eles comeram pão do céu, eles beberam água da rocha, mas foram para o inferno. Porque irritaram tanto a Deus, que Deus disse assim, não, vocês não merecem estar aqui. Vocês não merecem estar aqui. Então convém atentar com mais diligência. As coisas que a gente aprendeu, elas continuam valendo, irmão. Elas não perderam a validade. As igrejas pararam de pregar, mas elas estão desviadas, estão indo para o caminho da perdição. Eu vi um amigo, um pastor dizendo, antigamente a gente dizia a paz do Senhor Jesus, depois a gente chegava e dizia assim, a paz do Senhor, depois a gente diz a paz. Aí agora hoje sobe nos púlpitos assim, everyone, e aí vocês, olá pessoal. Mas assim, prover a Deus que isso fosse só isso. Eles estão muito mais afundados no pecado do que isso. Eles não sabem, eles não conhecem a vida, eles não conhecem a paz, eles não conhecem a felicidade de você estar esperando morar numa cidade santa, num lugar eterno, né? Abraão andava para lá e para cá, mas ele disse assim, não, mas meu lugar não é aqui, a minha cidade está no céu. A Bíblia diz que Abraão andava na terra pensando assim. Ele não deixou de criar cavalo, boi, ovelha, de fazer negócio, ele não deixou. Porque, mas em todo lugar, quando ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era armar um altar e uma tenda. A tenda para ele morar e um altar para adorar a Deus. Quer dizer, valorizar o que tem valor. E Deus abençoava eles, né? Olha outro exemplo também de Jó. Não tinha um dia que Jó não se levantava para não agradecer a Deus. E era um homem rico. Quando perdeu tudo, aí ficaram sabendo que não era o que segurava Jó, não era as coisas, era o amor que ele tinha a Deus. Ele dizia assim, ainda eu verei, esses meus olhos eu verei. E viu, por incrível que pareça, ele viu, porque Deus apareceu num redemoinho assim, e do lado daquele redemoinho falou, ele ouviu a voz dele. Olha que coisa maravilhosa. E Deus falar, Jó, te veste, bota uma capa aí, sobre essa tua pelanca aí, cheio de ferida, eu vou falar contigo. Agora te levanta, tu vai ver o que é falar com o homem. Eu sei que tu quer me ensinar como é que se faz o mundo? Tu quer me ensinar como é que se faz as coisas, João? O homem mais inteligente do mundo, mais sábio, o homem mais santo, disse assim, o que eu vou falar para ti, Senhor? O que eu vou falar? O que eu vou dizer para Deus? Onde é que eu estava quando tu fazia o mundo? Ele não respondeu nada, ele não sabia responder nada.
exemplo aqui é a negligência. Negligência com a salvação, negligência com as coisas de Deus. O servo mau, o que ele faz? Meu senhor tarde de virar, o que ele faz, o servo mau? Né? Espanca os outros, começa a beber, comer. Meu senhor está de virar, e os outros estão trabalhando, dizendo: olha, quando o senhor chegar, esses pratos aí tudo para lavar, isso aí depois eu lavo, né? Mas a Bíblia, aí tem dia que ele vai lá e lava tudo, deixa aí, espera, ele não vem, não vem mesmo não. Aí Deus diz: não, eu sei o que eu vou fazer. Quando tiver tudo prontinho lá, eu não vou. Agora, quando tiver tudo desarrumado, eu vou, de propósito. Não é assim que está escrito na Bíblia? É assim. Virá o Senhor daquele servo numa hora que ele não espera, no momento que ele não sabe. Deus toda vez vê ele limpando e fazendo as coisas tudinho, certo? Não, agora eu não vou, porque isso é só tapiação e mentira e engano dele, porque ele não é isso. Ele não é essa Coca-Cola toda aí. Ele está fazendo isso para enganar ele, porque a mim ele não me engana, porque ele faz de fora, mas por dentro a gente sabe que está tudo errado. Então eu vou fazer o seguinte: deixa quando eu tiver tudo de cabeça para baixo, eu vou pegar ele de calça curta e lançar a sorte dele com os hipócritas. Irmãos, a coisa mais preciosa que você tem na sua vida é a sua salvação. Aquele dia será um dia glorioso. E a Bíblia, voltando lá para o livro de Naum, depois dele falar de toda aquela ira, aquela fúria de Deus, assim, que não tem nada com que você compare aquilo, onde até os montes se derretem, a terra estremece, os montes estremecem com o olhar de Deus, Satanás estremece, o inferno tem medo, os homens batem suas perninhas uma na outra, os homens ficam amarelos, eles se escondem, eles correm como baratas para se esconder. Monte cai sobre nós, cava um buraco, eu quero fugir da presença de Deus. Não pense que existe homem nem demônio na face da terra capaz de parar diante da presença de Deus. É o que está escrito lá: quem poderá parar diante da ira do Senhor? Quem vai ficar na frente dele? Mas o versículo 5 tem uma coisa maravilhosa assim: o Senhor é bom, uma fortaleza para aquele que confia nele. Oh, coisa boa! O Senhor é bom. O que eu tenho com a ira de Deus? Eu não me importo. Deus me ama, Ele é bom, Ele é um refúgio para a minha vida. Aí ele diz: como escaparemos nós? Está aí, essa é a pergunta. Como vamos escapar? Por que ele não perdoou os anjos e vai perdoar nós? Por que ele não perdoou Sodoma e Gomorra e vai perdoar nós? Por que ele não perdoou o mundo de Noé, que não ligava para o que Noé estava falando, porque eles eram negligentes? Eles não se importavam, eles não davam valor, eles não valorizavam aquilo. Por quê? Por que Deus vai ter? Como você vai escapar? Como é que nós vamos escapar? De que jeito? Ele está dizendo: como escapar? Não existe maneira. Se você está nesse caminho, você está perdido. Saiba disso. Você é daqueles que vai estar chorando. Você é daquele que vai estar lamentando, dizendo assim: ainda ontem eu estava na igreja, mas agora acabou. Olha ali, era bem pertinho, faltava um pouquinho de nada, mas agora eu estou perdido. E Deus, meus irmãos, Ele é tão sério, e Ele não aceita essas ofensas que se fazem contra Ele, que Ele não espera muito. A gente fica só pensando, né? O dia do juízo. O dia do juízo, eu não me canso de dizer, o dia do juízo é o dia da sua morte. Quantos dias você tem de vida? Quantos anos você tem de vida? Qual a tua expectativa de vida? Pois é o teu juízo, está te esperando ali. Você pode tombar nessa calçada, você pode tombar no outro canto, você pode morrer a qualquer hora. É o dia do teu juízo, porque Deus não espera muito. Ele não vai ficar esperando o dia do... O dia do juízo é um dia em que Deus vai acabar com a terra por completo, mudar tudo isso. Não vai mais tolerar o mal.
nem o erro. E a humanidade vai pagar caro por isso. Então, quando ele diz assim, ó, como escaparemos nós se não atentarmos, né, para essa tão grande salvação? Uma salvação grandiosa que veio de Deus e foi mostrada por tudo aquilo que nós vimos até hoje, não é? Então, meus irmãos, fica aqui essa pergunta aí, dizer para você que se você negligencia a salvação, se não é importante para você, porque eu tenho uma outra palavra que é um complemento dessa, mas talvez eu traga durante a ceia, que alguém pergunta o seguinte: o que é a cruz de Cristo? Você sabe o que é? Quando Jesus diz assim para uma pessoa: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí a pessoa pensa que a cruz, esse fulano é a minha cruz, eu tenho que carregar, né? Isso daqui é a minha cruz, é o meu fardo, eu tenho que carregar. Não é nada disso. Os fardos da nossa vida são coisa normal. A cruz é um instrumento de tortura e de morte. Jesus está indo, depois talvez na ceia eu explico melhor essa situação para nós. Jesus está indo ser crucificado. Ele diz assim: pega uma cruz. Ele diz: pega a sua cruz também. Essa daqui é o meu instrumento de morte. Eu estou indo morrer. Você, se quiser vir comigo, você tem que renunciar ao mundo, você tem que morrer para o mundo e você tem que morrer comigo. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele diz assim: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Quer dizer, irmãos, esse largar, esse seguir a Jesus, é abandonar essa ideia de mundana, de ostentação, de riqueza, de dinheiro, de bem-estar social, de coisas, enfim, tudo que há no mundo, a soberba do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso são coisas do mundo. A Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo. Quando a gente pegou, o dia que você pegou a sua cruz, você foi e morreu com Jesus Cristo, morreu para o mundo. Agora você não é mais do mundo, agora você é de Deus. Agora você não vive mais com essas picuinhas. Eu já cansei, nós não vamos trabalhar. Não, Jesus disse que não é preciso você se preocupar com isso. Já foi falado 300 milhões de vezes, cada vez que essa Bíblia é pregada. Ele diz assim: você tem que se preocupar com o pão que vai para a vida eterna, não é assim? Não o pão que perece, mas o pão que permanece para a vida eterna. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Você tem que trabalhar pela sua salvação. Você tem que escapar desse mundo. Você tem que ter essa esperança no seu coração. Você tem que ter essa esperança na sua vida. Oh, como isso é bom, meu Deus! Como é bom! Como é maravilhoso! Você não teme nada neste mundo. Você não teme a morte. Um dia você estará com Deus no muro de separação. Estes aqui são salvos. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles negligentes, aqueles que não valorizam a fé, aqueles que não valorizam a palavra de Deus, porque aqui está dizendo: nós nunca devemos nos esquecer daquilo que nós aprendemos. Mas hoje eles pertencem a uma igreja que não tem Bíblia, que não tem palavra, só tem, meus irmãos, mundanismo. E eles estão no lugar certo. Essas igrejas será a sua sepultura. Esta igreja falsa será a sua sepultura. A sua fé já morreu. E agora vai morrer sua esperança. Porque não é quando você quer, é quando Deus te chama. E se Deus te chama e você não vem, quando você resolve vir, você não tem mais força, nem lugar mais para ir. Aos negligentes, que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, malditos. Malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno.
Vocês vão viver lá com o diabo, o vosso Deus, e os seus anjos, aqueles que vocês gostam de estar junto deles e fazendo a vontade deles. Vocês vão ficar lá com eles. Eu quero ver se ali vai ter alguém reclamando de Deus. Eu quero ver se ali vai ter algum macho. Até o diabo vai estremecer. Ele não vai ficar dizendo, que Deus injusto. Não. Ele só vai gritar, ai, 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 ui, 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 me acorde, perdoa, me ajuda, me acorde, me perdoa, me perdoa. Você pode gravar isso aí, porque você não vai gritar por toda a eternidade. Ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Agora você sabe que a sua salvação tem valor. Ou você cuida da sua salvação, para que ninguém roube a tua coroa, ou você se perderá. E aí, na Bíblia, quando você se lembrar que você estiver lá, você vai dizer, eu estou do lado daqueles que dizem, Senhor, será que isso é eu? Esse que está aqui sou eu, dizendo, Senhor, lembra-te de mim, isso é eu? Você, a Bíblia falava de você vê como Deus é verdadeiro? Os outros que estão lá do lado, a Bíblia também falava de mim, eu sabia o que eu queria, o que eu buscava. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Espero ter transmitido para você essa mensagem. Que você coloque Deus em primeiro lugar, como prioridade na sua vida. Deus não aceita o segundo, nem o terceiro lugar, nem o quarto. Se você substituir Ele por qualquer outra coisa, Ele vai substituir você também. Lute pela sua fé, lute pela sua salvação, enquanto há tempo. Porque o livro que Deus escreveu está lá. Não sei como é, eu espero que meu nome esteja lá. Por isso, todos os dias eu peço para Ele me ajudar. Amém. Irmã Ivana, pausar o vídeo. Os irmãos querem orar? Passe aqui na frente. Vamos orar. Vamos pedir a graça de Deus.